Muito bem. Eu gostaria de mais uma vez convidar os irmãos para se colocarem em pé e nós vamos ver dois textos que estão sendo projetados aí agora, que é João capítulo 1, versículo 14, e logo em seguida nós teremos 1 Timóteo 3,16. Eu gostaria que os irmãos lessem comigo João 1, 14 e depois Timóteo 3,16 eu vou ler sozinho. Vamos ler juntos? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Agora, em 1 Timóteo 3,16 diz o seguinte: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Que o Senhor nos ajude a compreender a palavra dele. Amém? Podem sentar, meus irmãos. Desejo falar então sobre o mistério do Natal. Porque neste texto de 1 Timóteo 3,16, diz, evidentemente, grande é o mistério da piedade, da fé. Aquele que foi manifestado na carne, nós vimos no texto anterior de João 1,14, que o Verbo se tornou carne. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Existe uma discussão de questionamento sobre quando que Jesus teria nascido. Se foi em 25 de dezembro, se foi em outro mês, em outra data, isso não é o mais importante. O mais importante para nós é o fato de que Jesus nasceu, de que ele veio ao mundo. E esse mistério de que o apóstolo Paulo fala, de que o Verbo se tornou carne, que para nós hoje quase não representa um mistério, porque a gente já crê nisso, ou já assimilou isto, isso já faz parte da compreensão da nossa vida cristã, e talvez a gente não reflita sobre o que isto significou para aquele tempo. Olha, esse mistério é tão importante que em Colossenses, capítulo 1, versículos 26 e 27, Paulo diz o seguinte: o mistério que estivera oculto dos séculos. Eu achei interessante ele dizer dos séculos. Quer dizer, do tempo cronológico. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou. E é interessante dizer para quem que se manifestou. Se manifestou aos crentes. Se manifestou aos santos. Verso 27. Aos quais, aos santos, aos crentes, Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério. Qual é a riqueza do Natal, da glória do Natal, a importância dele. Qual deu a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Opa, entre os gentios? E que mistério é esse? Porque, de repente, as pessoas começam a pensar numa coisa misteriosa, né? Mas qual é o mistério que esteve oculto dos séculos, que ninguém sabia, e que foi revelado, e que o Natal nos traz esta revelação? Cristo em vós. Por que Cristo em vós?
Porque qual era a concepção de Deus na antiguidade? Que Deus estava longe lá no céu. Mas o Natal o que é? Deus não somente, o Verbo não somente se tornou carne, e ele não somente habitou entre nós, que uma coisa é habitar entre nós, e outra coisa é habitar em nós. É muito interessante isto, porque o Verbo habitou entre a humanidade, entre as pessoas do mundo, mas ele só habita naquele que o recebe. Tanto que ele diz que está à porta e bate. Então Paulo diz que o Natal é esse mistério que esteve oculto e que Deus agora vem ao mundo na pessoa do seu Filho, e é Cristo em vós, e é também a esperança da glória. Então, como é que esse mistério se manifestou? Nós vamos nos ater, gastar um pouquinho de tempo, em 1 Timóteo 3,16, como esse mistério foi nos revelado. Primeira lição, mensagem que tiramos desse mistério. Vejam só, ele foi revelado na carne. 1 Timóteo 3,16, evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne. Por que na carne? Essa carne aí significa, ele se tornou humano, que o Deus eterno, o Natal, é quando Deus se tornou gente. Vocês já pensaram nisso? O Natal é quando Deus se tornou gente. Esse é o sentido. Deus não quis ficar longe lá no céu, sem se importar conosco. Mas ele veio se identificar com o ser humano. O dia em que o eterno se torna gente. E o que Deus fez na pessoa do seu Filho, além dele ter morrido por nós, que é o que nós mais sabemos. Vejam só, é muito fácil você cobrar uma coisa de uma pessoa e você não viver com ela. Você não conhecê-la de perto. No nosso ministério pastoral, nós temos visto que a gente só passa a conhecer os membros da igreja à medida que a gente os visita, que a gente vai à casa deles, que conhece mais de perto a família. Então, o que Deus fez? Deus veio se tornar gente para, inclusive, nos ajudar nas dificuldades que nós temos no dia a dia. Para Ele nos ajudar e nos socorrer nas nossas fraquezas, nas tentações que nós enfrentamos. Porque nós poderíamos dizer, Deus, o Senhor está numa boa aí no céu, sentado no seu trono, rodeado de anjos, basta só dar uma palavra, tudo acontece, tudo obedece, isso aí é fácil. Nós poderíamos querer argumentar, o ser humano poderia querer argumentar com Deus desta maneira. Mas vejam o que diz em Hebreus capítulo 2, versículo 18. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Você sabia que uma das implicações do Natal, desse mistério, é que Deus veio para socorrer aqueles que são tentados? Veio viver de perto, conhecer de perto o dia a dia de cada um, quais são as lutas, os desafios.
veio viver como gente. Por isso que eu disse, Deus veio viver como gente. Para compreender quais são as tentações, os desafios. Inclusive para Ele nos socorrer quando nós passamos por tentações. Porque naquilo que Ele mesmo sendo tentado, Jesus foi tentado em tudo em que um ser humano pode ser tentado. Para Ele saber o que é uma tentação e como nos socorrer. Você está sendo tentado, meu irmão? Jesus sabe o que é isso. E Ele pode ajudar você. Outro texto que é Hebreus ainda, capítulo 4, versículo 15, diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em que Jesus foi tentado, de acordo com esse versículo? Pode me responder. Em tudo. Em tudo. Em tudo foi tentado, mas aí está o diferencial. Ele não pecou. E se ele não pecou, ele não só pode nos ajudar quando pecamos, como ele pode nos ajudar para que a gente não caia em tentação. Por isso que ele mandou a gente orar e vigiar para não cair em tentação. O Natal, muitas pessoas não pensam nisso, que é um envolvimento de Deus com o ser humano. O eterno se tornou gente. E eu fico pensando, irmãos, o quanto Deus é misericordioso. Olha só ele pensar. Eu fico, às vezes, quando eu como uma fruta, uma coisa, todo tipo de alimento que eu vejo, como é que Deus pode pensar no sabor disso, hein? Como é que Ele pode pensar nisso para nos dar prazer, satisfação? E criou no nosso organismo dispositivos para identificar esses sabores e ter essa satisfação. E aí você pode olhar para outras áreas da vida. Como é que Deus pensou em dar prazer ao ser humano? E Ele pensou também nas dificuldades que o ser humano teria. E Ele falou, eu preciso descer lá, viver como ser humano para ver o que é que ele sente, para que eu possa ajudá-lo também. Então, a primeira lição é que o Eterno se tornou carne, se tornou gente. A segunda lição desse mistério do Natal é que ele foi justificado em espírito. Apesar dele ter se manifestado na carne, mas ele foi justificado em espírito. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito. E aí nós temos uma dificuldade. Como assim justificado em espírito? Jesus não era justo e ele se tornou justo? Não, irmãos. A ideia é a seguinte, é que ele foi contemplado, ele foi visto, que não é apenas que ele foi declarado justo, significa uma vindicação, um endosso. Realmente, ele é justo. E justo também no Espírito. Então, a referência é que Jesus foi justificado, foi vindicado, endossado. Não é reconhecido, por incrível que pareça, o significado não é esse. É confirmado como justo. Ele era justo e foi confirmado como justo, endossado como justo. E essa ideia
de que Jesus era justo, a gente vê em alguns textos, que nós vamos dar uma passadinha rápida aqui, porque nós estamos nos baseando em 1 Timóteo 3,16, cada uma dessas frases. E então, como disse que ele foi justificado em espírito, e nós estamos aqui dizendo que ele não foi justificado porque não era, e foi, não. Ele foi não reconhecido, mas endossado como justo. Tiago, capítulo 5, versículo 6. Tiago vai dizer: condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Ele está fazendo uma acusação aqui aos ricos. Em Atos 7, 52, aqui é o discurso de Estevão. E ele diz: a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até matar os que anteriormente anunciaram a vinda do justo? Então Jesus não se tornou justo, ele era justo. É isso que eu queria que os irmãos entendessem. Ele era justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Isso é Estevão acusando aquelas pessoas que o estavam julgando naquele momento. Então, aprendemos que Jesus, ele se manifestou, ele se tornou gente, ele foi justificado em espírito, se manifestou na carne, mas foi declarado justo. Mas também, em terceiro lugar, de acordo com esse versículo, Jesus foi contemplado por anjos. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito e contemplado por anjos. É muito importante a gente pensar sobre isto, de que os próprios anjos tiveram uma contemplação, uma visualização diferente para com Jesus. E antes que eu me esqueça, queria dizer para os irmãos que a partir da próxima quinta-feira eu vou iniciar aqui um estudo sobre angelologia. Angelologia é a doutrina que estuda os anjos. É o ramo da teologia que estuda os anjos. Então, na próxima quinta-feira, nós vamos iniciar esse estudo aqui. Quem são os anjos, quantos são, quais são as categorias deles, o que são anjos caídos, o que são anjos fiéis. E então nós vamos estudar sobre isso, se a gente deve prestar cultos a anjos, se a gente deve pedir proteção de anjos. Então nós vamos falar sobre esse assunto a partir da próxima quinta-feira, iniciaremos esse estudo. Mas vamos voltar aqui, que Jesus foi contemplado por anjos, diz aqui este versículo. Vocês podem imaginar a expectativa dos anjos para o nascimento de Jesus? Porque eles sabiam que isso fazia parte do plano eterno de Deus. E durante milênios, a vinda de Jesus foi preparada. Então imagine, você está esperando um filho, você está esperando um irmãozinho, uma irmãzinha, que vai nascer. Como que ele vai ser? Como ele vai ser? E vocês podem imaginar a alegria dos anjos, porque eles conheciam em mais profundidade o que estava acontecendo. A alegria dos anjos ao verem o Filho de Deus, que se tornou homem. E tem mais um outro detalhe. A expectativa deles de que se Jesus iria vencer a tentação ou não, porque eles não sabiam se Jesus iria vencer a tentação ou não, se Jesus iria conseguir passar pelo processo que lhe estava traçado, o que iria acontecer com ele? Porque eles sabiam que Adão e Eva falharam. Mas e esse agora? Como é que vai ser? Mas uma coisa eles tinham certeza: esse agora não foi
criado como o outro. Até mesmo porque o próprio Gabriel, quando levou a mensagem a Maria, e ela falou, mas como é que eu vou ficar grávida? Eu não sou casada. Aí Gabriel disse, olha, descerá a virtude do Espírito Santo sobre ti, a virtude do Altíssimo te cobrirá. Então eles sabiam de tudo isso que estava acontecendo. Esperaram durante aqueles 9 meses de gravidez de Maria. Vocês podem imaginar quantas ordens de Deus foram dadas para proteger Maria, José e aquela criança? Vocês têm ideia de como o inferno trabalhou para que aquilo não acontecesse? Quantos milhares de anjos estavam ali para proteger o Filho do Altíssimo? Aí chega o dia do nascimento. A criança nasce. Nós não temos ideia do número de anjos que estavam ali para guardar, para proteger o Filho do Altíssimo. E em Lucas capítulo 2, versículo 13, quando o anjo vai anunciar aos pastores o nascimento de Jesus, e de repente diz, e subitamente apareceu com o anjo uma multidão de quê? Da milícia, meus irmãos. Da milícia dos exércitos celestiais. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial. E aquilo que eles tinham ensaiado, aquela música que eles tinham ensaiado durante milênios, eles agora cantam, louvando a Deus e dizendo, versículo 14, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Os anjos estavam entusiasmadíssimos. Era um momento ímpar na vida deles, o Filho do Altíssimo que se tornou humano. Olha só! O Natal tem esse mistério. E a Bíblia ordena que todos os anjos adorem a Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. O que isso significa? Que Jesus é divino, que Jesus é Deus. Porque o próprio Jesus disse, ao Senhor teu Deus adorarás. Então, se há uma ordem para que os anjos adorem a Jesus, é a demonstração de que Jesus, de fato, é Deus. E todos os anjos de Deus o adorem. Finalmente, diz a Bíblia em Filipenses 2,10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, versículo 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, ao Jesus vir ao mundo, ele estava trazendo o senhorio do eterno para a terra. Quarta lição que tiramos de 1 Timóteo 3,16 sobre o mistério do Natal. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios. E aí Paulo está escrevendo para Timóteo, que era um pastor, um jovem pastor, que era auxiliar de Paulo, e Paulo está fazendo essa revelação para Timóteo a respeito da pessoa de Jesus, e nós estamos aplicando essa revelação exatamente ao Natal. Por que é o Natal?
o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Paulo diz que isso é um mistério. E esse mistério inclui o quê? A pregação aos gentios. Por que Paulo faz essa referência? Porque naquele tempo, os judeus achavam que só eles podiam ser salvos. Os judeus não compreenderam que eles foram escolhidos como uma nação sacerdotal. A missão deles era levar Deus ao mundo. Era trazer o mundo, as pessoas do mundo para Deus. Então eles não admitiam que pessoas de outras nações fossem salvas. Isso foi muito difícil para os apóstolos aceitarem isso. Pedro foi uma luta. A igreja de Jerusalém queria, inclusive, excluir Pedro da igreja, porque ele foi à casa de Cornélio. Pedro passou um aperto tremendo. Lá no capítulo 11, vocês vão ver de Atos, Pedro sendo chamado à comissão da igreja, porque ele foi na casa de um gentio. Então, para os judeus, os gentios eram excluídos. E o que Paulo está dizendo aqui? Não, os gentios são incluídos. Eles fazem parte do projeto de Deus para a salvação. A salvação é para todos. Mas é preciso também que todos aceitem. Tanto que no início ele diz Cristo em vós, aquele texto de Colossenses, Cristo em vós que credes. Por isso que a quinta lição que nós tiramos, pensando exatamente, essa pregação é para os gentios. Mas sob quais condições? Foi crido no mundo. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios e crido no mundo. A importância do recebimento de Jesus, de crer em Jesus, de não fazer do Natal apenas um momento de festa, de comemorações, de receber e de dar presentes. Mas o Natal é uma conclamação para que as pessoas creiam em Jesus, porque a Bíblia diz que ele veio para o que era seu e os seus não receberam. João capítulo 1, versículos 11 e 12. Veio para que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O Natal é para dizer o seguinte: daqui para frente, o ser humano não é mais uma criatura de Deus. Daqui para frente, o ser humano vai ser um filho de Deus. Não mais uma criatura, mas um filho de Deus. Por isso que Jesus, ao vir ao mundo, os judeus não receberam, por isso que diz, os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, tanto os judeus quanto os gentios, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Natal, meu irmão, é para você dizer, eu sou filho de Deus. Ao Jesus, o Filho de Deus, se tornar humano, ele está trazendo a paternidade divina para que seja extensiva a todo ser humano. Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas quem são? Somente aqueles que creem no seu nome. E aí Paulo diz que Jesus foi crido no mundo. Claro que o mundo inteiro não recebeu, tanto que Jesus não foi crido pelo mundo, mas crido no mundo. Pessoas do mundo creram em Jesus, e não todas as pessoas. A sexta lição que tiramos de 1 Timóteo 3,16 é que Jesus foi recebido na glória.
Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Você pode alcançar tudo que o Natal envolve, essa vinda de Jesus ao mundo, tudo que envolveu, só neste versículo que nós estamos vendo aqui, mas ele conclui, ele apresenta uma história completa, um registro completo da revelação. A vinda, o que aconteceu com ele aqui, mas ele voltou para a glória. Ele veio da glória, viveu aqui e voltou para a glória, foi recebido na glória. Ainda que os homens não tenham recebido Jesus, não tenham crido nele, ele foi glorificado pelo Pai. Em Lucas capítulo 22, 69, desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso. Sentar-se à direita significava posição de honra, de prestígio. E aí nós vamos ver diversos versículos que eles dizem que Jesus sentou-se à direita de Deus, para dizer que, juntamente com o Pai, ele exerce o governo do mundo. Juntamente com o Pai, na condição de divino, ele deve ser adorado. E ele agora é o elo entre nós e o Pai. Para irmos ao Pai, precisamos dele. Marcos capítulo 14, versículo 62, Jesus respondeu: eu sou. Essa resposta foi para os sacerdotes. No dia que ele foi preso, estava sendo julgado, o sumo sacerdote e o concílio o estava examinando, pressionando, investigando-o, e aí perguntaram: tu és o Filho do Deus Altíssimo? Ele disse: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens dos céus. Marcos 16, 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, isto aqui, Marcos está se referindo ao dia em que Jesus se despediu dos discípulos e foi elevado ao céu. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra, à direita de Deus. Romanos 8:34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Está à direita de Deus e intercede por nós. Apocalipse 3:21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Efésios 1:20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Então Jesus, ele veio, vive entre os homens, mas depois ele é recebido em glória e assenta-se à direita do Pai. E para terminar nossa reflexão, de onde ele voltará para buscar aqueles que nele creram. Então, a sétima lição que nós tiramos por inferência deste texto é que Jesus nasceu humilde, mas voltará em glória. Mateus 25:31. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, quando ele vier como rei, e todos os anjos com ele.
Quantos anjos virão com Jesus? Que coisa, hein? Quintilhões de anjos. Eu falei quintilhões, mas muito mais. Milhares e milhares de anjos, todos. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Vocês perceberam que até aqui Jesus está ao lado do Pai? Mas aqui é ele sozinho. No dia do juízo final, ele será o juiz. Por enquanto, ele é o Salvador. Ele está à direita do Pai e intercede por nós. O Natal tem o mistério de revelar que Deus se fez gente, viveu entre as pessoas, deu sua vida pelas pessoas, mas ele ressuscitou e voltou para o Pai, de onde um dia ele vai voltar em glória, não mais humilde, não mais como gente. Ele virá como Filho do Homem, mas o Filho do Homem glorificado. Aquele que agora assenta no trono da sua glória. E por isso, uma grande responsabilidade nossa, o desafio nosso de como vamos lidar com o Natal. De como vamos receber a mensagem do Natal, o que vamos fazer dela na nossa vida. Vocês veem que todo o texto de 1 Timóteo 3,16 é para mostrar que Jesus se humilhou, tornou-se carne, mas ele também foi glorificado. E aí nós vimos nesse outro texto que ele voltará com todos os seus santos anjos. E aquele texto de Mateus 23, 25, 31, que ele sentará no trono da sua glória, mas se continuarmos o versículo aí, ele diz que serão reunidas diante dele todas as nações. E que ele vai separar as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E que ele vai colocar aqueles que se tornaram ovelhas dele do lado direito dele. E aqueles que não se tornaram ovelhas estarão do lado esquerdo e serão considerados como bodes. E aí ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, e possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E depois ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E aí no versículo 46 vai dizer: irão estes para a vida eterna, mas os ímpios para o castigo eterno. Esta é a mensagem, irmãos, do Natal. Jesus veio, há salvação, mas haverá juízo, haverá julgamento. Que nós possamos levar isso no coração e a pensarmos no Natal como a oportunidade que Deus, mais uma vez, nos está dando para nós recebermos a mensagem que o Natal nos transmite. Que o Senhor nos ajude a viver dessa maneira. Amém? Amém.